né? Que esse Jesus, ele possa ser apresentado realmente a todos os povos, para que cada um que veja, cada um que receba, possa entender o seu ministério, possa entender para que ele veio. É isso que os evangelhos nos mostram. Os evangelhos nos mostram que Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Por isso que os evangelhos, eles se completam. Muitas vezes a gente vê um texto em Lucas e a gente compara com Marcos, com Mateus, com João, e a gente vai ver, com Marcos, com Mateus, e a gente vai ver como que abre o nosso entendimento, as maneiras diferentes que foram escritas, né? Que a gente possa aprendermos, para a gente estar apresentando a Jesus de maneira diferente a cada pessoa que a gente encontrar. Isso aqui vale para hoje ainda. Muitas pessoas vão crer no Jesus que é pregado em Mateus, da maneira que Mateus pregou, vão crer da maneira que Marcos pregou, vão crer da maneira que Lucas pregou. E a gente vê que João, ele faz um apanhado de todos os povos. Então, que a gente possa entender, compreender, para que a gente possa pregar esse evangelho a toda criatura, conforme diz a palavra do Senhor. Esse capítulo 1, irmãos, ele é um capítulo muito importante. Todo livro é muito importante. Mas aqui, quando nessa unidade que fala do início do ministério de Jesus, é muito importante a gente estar familiarizado para a gente poder passar adiante aquilo que a gente está aprendendo, né? Vamos passar para o capítulo 2. O capítulo 2, irmãos, ele faz um resumo sobre a vida de Jesus. Aqui a gente pode ver que pouco se fala da infância de Jesus em toda a palavra, né? Em toda a Bíblia, em todos os evangelhos, pouco se fala sobre a vida, a infância de Jesus, né? Nós temos a citação de Lucas 2:40, o menino crescia, né? Diz que o menino crescia e se fortalecia. Eu acho isso muito interessante, né? Muito importante para a gente trazer para a nossa vida. Que não é só crescer, precisa estar forte, precisa se fortalecer. E foi assim que Jesus começou o seu ministério, né? Ele crescia na infância, ele crescia e ele se fortalecia. E isso valeu para o seu ministério lá na frente. Que nós possamos crescer e nos fortalecer, irmãos, porque isso é muito importante. Sobre a vida de Jesus, também é importante ressaltar o episódio da Páscoa, quando eles saíram peregrinando para a instituição da Páscoa, né? Lá em Jerusalém. E quando eles chegaram, né, eles prestaram o culto que eles foram prestar, participaram da Páscoa, como era costume, né, que todo o povo tinha que ir pelo menos uma vez por ano, né, fazer esse ritual, né, podemos dizer assim, esse ritual da Páscoa, e o povo voltou. E isso, a gente conhece bem essa passagem, né, que o povo volta, caminha, e os pais sentem falta dele. E quando volta, irmãos, Jesus com 12 anos de idade, é a segunda citação que nós temos da vida de Jesus, né? Primeiro diz que ele crescia, né, em graça e se fortalecia, e agora a gente tem essa citação de Jesus, sobre a vida de Jesus aos 12 anos, que ele é encontrado numa sinagoga, pregando, ensinando a palavra do Senhor, né? E aqui a gente pode ver também que as sinagogas já tinham sido instituídas, né, nesse contexto cultural do povo, nesse contexto religioso do povo. Já existiam as sinagogas nessa época. E Jesus, ele já estava apto a pregar, a ensinar. Porque a gente pode até dizer, né, irmãos, que Jesus já nasceu pronto, né, porque ele é o Filho de Deus. Então, nessa época, com 12 anos, era impossível um jovem, né, uma criança de 12 anos, já ter habilidade para ensinar. E Jesus passou por isso, né, já mostrando que ele era diferente, já mostrando que ele tinha algo diferente no meio daquele povo, né? E a gente vê
nessa sessão desse capítulo 2, irmãos, que é muito importante que vocês leiam a genealogia de Jesus e façam essa comparação aí que está escrito na página 28. As diferenças entre a genealogia devem-se ao fato de que Lucas traçou a linhagem de Jesus através de Natã. Né? Depois vocês leiam isso aí direitinho. Chegando ao consenso de que a linhagem de Mateus, chegamos ao consenso de que a linhagem de Mateus tem a ver com os ancestrais de José. Então aí tem uma diferença. A genealogia de Jesus o legitimou como verdadeiro judeu em Mateus, mas também como membro da raça humana em Lucas. Então, irmãos, é muito importante que a gente entenda e que a gente leia essa genealogia. Foi homem verdadeiro, nascido de mulher, com credenciais genealógicas que comprovam a sua autenticidade. E por isso sentiu no seu corpo o que todo ser humano sente. E assim identificou-se plenamente com todos. Jesus foi, sim, 100% homem. E essa genealogia, ela prova isso. E nós precisamos conhecer, aprender, para podermos ensinar, para podermos passar à frente. Esse é o intuito desse curso teológico, que nós sejamos preparados para pregar a palavra do Senhor, pregar o evangelho. Passando para o capítulo 3, irmãos, nós temos muitas coisas importantes aqui. Sobre a vida de João Batista, né? Podemos destacar que ele nasceu para um propósito e este propósito foi cumprido. Né? Diz que o nascimento de João Batista foi um nascimento milagroso, né? Milagroso, que o comentarista coloca ali no seu relato. E a gente pode entender, irmãos, que o mais importante da vida de João Batista é que ele nasceu com um propósito e este propósito ele foi cumprido através da sua vida. Que a gente possa tirar uma lição daí para nossas vidas, né? Porque nós também nascemos com um propósito e que nós possamos assim cumprir o propósito para que nós fomos chamados. Aqui o comentarista também faz um lindo relato, irmãos, sobre o batismo de Jesus. Leiam lá a partir da página 37. Na página 38, leiam com atenção, com bastante atenção o segundo parágrafo. Comecem a ler a partir da página 37, que começa falando sobre o batismo, mas deem bastante atenção ao segundo parágrafo da página 38. Não podemos esquecer que após Jesus ter sido batizado também, ele foi tentado. Não podemos nos esquecer disso, né? Que após ele ser batizado, ele foi tentado. Mas antes, no batismo dele, nós também não podemos esquecer que quando ele foi batizado, João proclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui estava se cumprindo as profecias sobre Jesus. Ele sendo apresentado como Cordeiro, que viria para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro pascual, um cordeiro imaculado, o cordeiro que iria cumprir aquilo que Deus já havia falado lá atrás. Leiam com atenção, irmãos, João 1, 29 e 36, e leiam também com atenção Isaías 53, 7, que fala sobre essa questão aí. Né? E sobre a tentação de Jesus, nós podemos dizer, irmãos, que Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele venceu. Satanás conhecia as fraquezas de Jesus naquele momento. Jesus estava ali como um homem, mas Jesus resistiu bravamente, mostrando que quando o espírito está forte, as tentações da carne são vencidas. Conhecemos bem essa história, irmãos. Não vamos estar lendo, porque o nosso tempo de vídeo é curto, mas nós conhecemos bem essa história.
E mais uma vez eu vou falar para vocês gravarem isso. Jesus resistiu bravamente, mostrando que quando o espírito está forte, as tentações da carne são vencidas. Resumindo, irmãos, Jesus estava alimentado pela palavra. Venceu a fome, adorou a Deus, se manteve humilde. Foram as 3 tentações que ele sofreu. Venceu a fome, adorou a Deus e se manteve humilde. Ele sabia para que tinha nascido, para que estava nesse mundo, e não cedeu às armadilhas de Satanás. Por isso, ele teve vitória completa, né? Que a gente vê aí na última parte desse capítulo. Ele teve vitória completa sobre essa tentação, sobre o inferno. Ele teve vitória completa como homem. Leiam lá em Hebreus 5,15, que como nós, ele venceu, mesmo sendo tentado em tudo. Leiam esse texto de Hebreus, irmãos, e fiquem na paz. A gente para aqui nesse capítulo 3. Semana que vem a gente fala sobre o capítulo 4 e 5 dessa sessão. E que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, irmãos.